E nesta semana, no dia 15 de março, é comemorado o Dia do Consumidor. Para falar sobre isso e também avanços que temos em legislação, eu tenho na ponta da linha o Dr. Fábio Koremblum. Ele que participa conosco, é especialista em direito ao consumidor. Dr. Fábio, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer estar contigo e com todos os ouvintes da Rádio Justiça. Dr. Fábio, temos o que comemorar nesse Dia do Consumidor? Sérgio, me parece que sempre temos. O Brasil tem avançado bastante com relação às normas de regulação e proteção ao direito do consumidor e chegamos agora a mais um ano com inovações trazidas na legislação que regula essa atividade. O decreto que recém foi divulgado com relação ao avanço das normas de direito do consumidor traz uma série de inovações. Até então, o legislador, com o decreto publicado em 2008, havia previsto apenas proteções sobre assuntos ligados aos fornecedores de serviços regulados pelo Poder Público Federal, em especial com relação às regras de saque, e agora ele amplia bastante todas as questões, também protegendo normas de telemarketing, assim como consumidores que fazem uso de comércio eletrônico. O senhor pode dar um exemplo para nós, o que garante, o que muda com essa alteração? Bom, o novo decreto traz uma série de assuntos protetivos ao consumidor, por exemplo, trazendo inovações sobre as normas de telemarketing. Até então não havia nenhum espaço ou nenhum regramento que vedava ou trazia qualquer tipo de estabelecimento de regras com relação aos serviços de telemarketing. Com a nova regra, atualmente, os serviços de telemarketing têm uma série de restrições que devem ser observadas. O artigo 26 do decreto estabelece que os telefonemas só podem ser realizados para aqueles consumidores que não constarem na lista de privacidade telefônica mantida pelos órgãos de defesa do consumidor e devem ser exclusivamente realizados nos períodos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Então, a partir daí, temos uma vedação expressa de qualquer ligação de telemarketing aos sábados, domingos e feriados em qualquer horário. Então, esse é um exemplo claro do avanço da norma protetiva que visa resguardar também o descanso dos consumidores quando não quiserem receber ligações de telemarketing em períodos fora do horário comercial. O pior disso tudo, né, doutor, é que vemos casos que as próprias operadoras fazem ligações em horários inadequados, as outras o que oferecem serviços também, como TV a cabo, TV por assinatura, internet, tudo isso então passa a ser regrado. Sim, passa-se a ter um regramento expresso, onde, primeiro, há a chance do consumidor fazer a opção por não receber ligações dessa natureza. Existem os cadastros que são chamados de listas de privacidade telefônica, que são mantidos via de regra pelos órgãos de defesa do consumidor, tais como o PROCON, por exemplo. Então, uma primeira opção que o consumidor tem já é fazer um apontamento de que não tem interesse em receber contatos dessa natureza. E se porventura receber, o decreto traz igualmente uma série de outras questões que devem ser observadas. Por exemplo, se o consumidor sinalizar que não tem interesse em conhecer do serviço, em conhecer da oferta e outras questões de mesma natureza, a ligação ser imediatamente interrompida e não mais ocorrer nenhuma outra ligação dessa natureza para o mesmo número de telefone. E o ouvinte, como ele faz então para pedir que não seja importunado, incomodado com uma ligação desse tipo? É importante que o ouvinte tenha sempre em mente que os órgãos de defesa e de proteção dos direitos do consumidor sempre estão à disposição para atendimento dessas questões. Então é importante que o ouvinte, em sua cidade, identifique o PROCON mais próximo, órgãos de defesa do consumidor mais próximo, ou até mesmo identificar através dos sites eletrônicos as eventuais disponibilidades de inserção do seu nome nesses cadastros para que evite o recebimento de chamadas que para ele são inoportunas, e com base nisso já é o primeiro passo que precisa ser dado para impedir que receba qualquer contato dessa natureza. E Dr. Fábio Koremblum,
dentro desta nova medida que regulamenta os saques, fala-se também sobre o uso da inteligência artificial? Sim, temos agora também no saque, por conta de todos os avanços tecnológicos que nós temos com o advento de tecnologia, igualmente a previsão do uso de inteligência artificial. O decreto permite expressamente o uso de inteligência artificial, ou seja, ele traz a previsão da adoção do uso dessa ferramenta também pelos fornecedores de serviços, desde que sejam observadas as individualidades dos consumidores, as questões que protejam os dados dos consumidores e que igualmente atendam de acordo com as necessidades que esses consumidores têm por conta do acesso realizado junto a esses fornecedores. E o consumidor, na opinião do senhor, Dr. Fábio, ele sabe os direitos que ele tem ou não? Vamos lá. Os direitos do consumidor no Brasil já têm sido amplamente divulgados desde o implemento da Lei 8.078 de 1990, que é o chamado Código de Defesa do Consumidor. Então, hoje nós já estamos numa fase de amadurecimento muito grande com relação ao conhecimento dessas regras pelo consumidor de uma forma geral. Estamos aí caminhando para quase 30 anos do advento dessa lei, onde, por questões necessárias para regular a prestação de serviços, o fornecimento de produtos e serviços no mercado, o legislador trouxe, após o advento da Constituição, todo esse regramento, e agora, com esse decreto que regula as atividades de saque, telemarketing e comércio eletrônico, o que nós vemos claramente é a ampliação da regulação e da orientação, seja para o consumidor, seja para o fornecedor de produtos e serviços. É importante que todos nós saibamos que, assim como os consumidores têm seus direitos, igualmente eles possuem seus deveres. E o mesmo se aplica com relação aos fornecedores. Então, o que a gente tem nesse momento é uma fase de amadurecimento nas relações de consumo, com a ampliação de orientação ao consumidor, assim como a implementação de diretrizes que trazem maior segurança, igualmente, para todos os fornecedores de serviços. Falamos muito dos direitos do consumidor. E os deveres? Ele sabe também quais são os deveres que ele tem, o nosso consumidor? É importante que saibam. A gente tem esse conhecimento de direitos que o consumidor tem, tal como informação clara e precisa, a questão da responsabilidade em termos de funcionamento, qualidade de produtos. Agora, os deveres igualmente são inerentes e decorrentes de todo e qualquer direito. O consumidor tem o direito de ter um serviço adequado desde que tenha, por exemplo, o adimplemento regular por esse serviço. Então, se nós fizermos uma leitura isolada, por exemplo, de um consumidor que reclame que o seu serviço de telefonia não esteja operante, ele tem o direito por si só de tê-lo? Depende. Se estiver adimplente, muito provavelmente sim. Agora, numa situação de inadimplência, observadas as questões regulamentares que regulam as atividades na prestação de serviços de telefonia, por óbvias razões, ele não tem direito de continuar utilizando o serviço sem a devida contrapartida. E Dr. Fábio Korenblum, e as empresas, como elas analisam que estão se adequando às novas regras? É importante destacar que as empresas, principalmente nesse segmento de fornecimento de serviços e de comércio eletrônico, cada vez mais têm intensificado o aprimoramento na relação com os seus consumidores. Até porque a razão de existir de toda e qualquer empresa é o seu mercado de consumo. Então é importante que ela seja bem vista na sociedade, de modo que o serviço ofertado, assim como o atendimento prestado ao seu consumidor, sejam suficientes para garantir a fidelização desses clientes. Inclusive, nesse sentido, o próprio decreto, agora regulado, traz igualmente uma informação extremamente importante e que deve ficar como um grande ponto de atenção para as empresas.
Agora há uma expressa previsão de um ranking positivo de fornecedores. A gente ouve muito falar do cadastro restritivo de créditos, que seria o cadastro negativo, de negativação, assim como o cadastro positivo dos consumidores, aqueles que são igualmente vistos como bons consumidores, e agora o decreto traz também um ranking positivo de fornecedores. E o que ele significa? Significa que os órgãos reguladores vão elaborar, durante esses próximos tempos, um ranking de boas práticas desses fornecedores que vão levar em conta, de acordo com quantidade de clientes, principalmente, o número de reclamações, as reclamações atendidas e não atendidas, o grau de satisfação do consumidor, o tempo até a solução desses problemas eventualmente trazidos. Então, são elementos extremamente importantes e que cada vez mais se tornam públicos com esse mercado altamente ágil e principalmente por conta desse mundo altamente globalizado e eletrônico que nós temos nos dias de hoje. E Dr. Fábio Korenblum, esta regulamentação desse decreto trata também sobre a proteção dos dados dos consumidores. Estamos acompanhando vários vazamentos de dados desses consumidores e agora essa regra trata disso também? A regra igualmente é trazida nesse novo decreto e é um ponto de extrema atenção, tanto para a atividade legislativa e reguladora, e por essa razão positivou dentro desse decreto a previsão com relação à proteção de dados e traz uma série de cautelas e orientações para que se evite qualquer tipo de dados de forma indevida e sem autorização desses consumidores. Então, o decreto ele reserva um capítulo inteiramente para essa questão de proteção de dados, onde ele traz aos fornecedores a obrigação de adoção de medidas de segurança técnicas e administrativas para a proteção desses dados pessoais de acessos não autorizados, assim como de eventuais situações acidentais ou de outra forma de tratamento inadequado. Por conta dessa determinação, ele igualmente traz uma previsão com relação à eventualidade de ocorrer alguma fatalidade dessas para que as informações sejam prestadas imediatamente à Secretaria Nacional do Consumidor quando da verificação de incidentes de segurança que possam acarretar riscos, assim como a determinação, a orientação para que, enfim, sejam sempre preservados e mantidos em sigilo os dados pessoais dos consumidores de uma forma geral. Eu quero agradecer a participação do Dr. Fábio Korenblum. Ele é especialista em direito do consumidor, falando sobre a data que chega, dia 15 de março, Dia do Consumidor, e sobre a regulamentação de um decreto que trata do serviço de atendimento ao consumidor. Dr. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço.